Olá, bom dia a todos os telespectadores do podcast Sem Moagem. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo o podcast no período da manhã, em virtude aí da Copa, dos horários aí. Geralmente a gente grava às 18h30, mas hoje uma sextona aí, um tempo atípico aqui em Cuiabá, o clima gostoso. A gente vai fazer das 10h30 até as 11h15. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui. Já vou chamá-lo de deputado, porque ontem ele foi diplomado, ele e mais 23 colegas lá na Assembleia. Estou falando de Diego Guimarães, vereador pelo Republicanos aqui na capital, que tem uma atuação muito firme, muito decisiva ali no Parlamento Municipal, e com certeza não será diferente a sua atuação lá na Assembleia Legislativa. Claro, lá você vai ter um outro ambiente um pouco diferente do Parlamento Municipal, mas com certeza ele já está vacinado e saberá como conduzir a sua atuação lá no Parlamento Estadual. Diego Guimarães foi eleito deputado estadual pelo Republicanos nessa eleição e será um dos novatos, não novato na política, mas novato no Parlamento Estadual. E a gente vai bater um papo franco aqui, um papo reto, vamos falar de eleição para 24 de 2024, vamos falar também da atuação dele lá na Câmara Municipal, da questão aí da situação da Prefeitura de Cuiabá. Essa semana ele usou a tribuna. Me parece que a coisa lá não está muito boa, a Prefeitura já entrou no vermelho faz tempo. E, claro, vamos falar também de futuro, como será a atuação de Diego lá na Assembleia Legislativa. Vamos falar também da eleição da mesa. Parece-me aí que tem já 3 candidatos, a coisa lá parece que o bicho está pegando. Mas, Diego, bom dia, obrigado por participar aqui do podcast Sem Moagem. Bom dia, Márcio, bom dia a todos aqueles que acompanham o Sem Moagem, obrigado pela oportunidade. Quero muito aqui agradecer, primeiro a Deus, por estar nos dando condições de estar aqui, pela saúde, pela vida. Nesse momento especial, um dia após nossa diplomação, eu quero muito agradecer a minha família, meus pais, seu Vandir, Dona Rose, minha esposa, Gesiane, meus 2 filhos lindos, a Maria Luísa e o Vicente, que são meu suporte. Eu tenho dito muito para alguns que falam, legal, eu vi a tua esposa participando muito ativamente na tua campanha deputado. Eu sempre falo que a família tem que fazer parte do mandato, tá do lado, apoiar, porque se você não tem o apoio da família, ou não vai dar certo a política, ou não vai dar certo a família. Correto. E desde o início, quando a gente estava já na caminhada na vida pública, então me casei com a Gesiane e ela sempre foi um suporte muito grande. Então sou muito grato a ela. E grato também aos 25.907 mato-grossenses que acreditaram no projeto de Diego Guimarães e nos levaram aí hoje a estar como deputado diplomado e a partir de fevereiro tomar posse. Sem deixar de lembrar da imprensa, que sempre nos deu oportunidade para poder conversar, dialogar com a sociedade, apresentar nosso trabalho, falar nossas ideias, discutir assuntos polêmicos. Foram muitos assuntos polêmicos que nós discutimos ao longo desses 6 anos como vereador. E certamente aí nesse passo a mais que nós vamos dar agora, podendo levar esse trabalho para o estado todo, continuaremos parceiros, continuaremos sendo acessível às pessoas e também àqueles que fazem esse trabalho importantíssimo de comunicação. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui no Sem Moagem. Obrigado, Diego, eu que agradeço a sua participação aqui. E já de pronto vamos falar um pouco aí de Câmara Municipal. A gente não precisa aqui fazer nenhuma observação da sua conduta desde o primeiro mandato e desde o primeiro mandato do prefeito Emanuel. Você tem feito uma oposição, mas uma oposição coerente, não aquela oposição raivosa, mas a situação parece que chegou no limite aí da gestão do prefeito Emanuel. Você usou a tribuna essa semana, eu vi em alguns sites da capital, me parece que a prefeitura periga aí a começar a atrasar salário de servidores a partir do ano que vem. É isso mesmo? A situação está no vermelho mesmo da prefeitura, vereador? Olha, há alguns anos, desde 2017, quando o senhor Emanuel assumiu a prefeitura de Cuiabá, as suas irresponsabilidades na condução da coisa pública, somada aos atos de corrupção, que não é 1 nem 2, ele teve 8 secretários afastados, ele mesmo já foi afastado, levaram as contas públicas da Prefeitura de Cuiabá ao caos. Hoje, o Emanuel, eu posso dizer, o Emanuel quebrou a Prefeitura de Cuiabá.
Tá? Os fornecedores, muitos fornecedores estão sem receber. Eu acredito que hoje o secretário deve fazer sorteio de notas a pagar, tá? De empenhos a pagar, porque não há dinheiro para pagar todos. E o cenário que isso traz é, primeiro, problemas com fornecedores, que acabam que o fornecedor não recebe, ele também não quer entregar mais. Problemas de credibilidade da Prefeitura de Cuiabá. Hoje a Prefeitura de Cuiabá é uma prefeitura que não tem credibilidade. E o pior de todos os problemas, o maior de todos os problemas, que é a falta de condições para que servidores públicos possam entregar um serviço de qualidade à população. A saúde está caótica, a educação não avançou, os bairros estão abandonados, problemas de infraestrutura para todo lado, não há avanço de investimento no município de Cuiabá. E aí esse cenário caótico de endividamento, de falta de dinheiro, de responsabilidade fiscal, de responsabilidade da gestão pública, leva, ao que tudo indica, em estudos que nós fizemos, estudos no meu gabinete, juntamente com auditor que trabalha conosco, junto com o advogado, a crer que poderá, a partir de fevereiro, ter atraso de salário de servidores. Hoje a Prefeitura já paga em atraso o Prêmio Saúde, deixou de pagar adicional noturno e periculosidade para os vigilantes, fornecedores já falei. Então o cenário, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, é caótico. E tem um único responsável, que é o prefeito municipal, junto de todo aquele seu secretariado que permitiu que chegasse esse caos. Bom, quando a gente fala nesse cenário aí caótico, né, essa crise dentro da gestão, não é por falta de recursos, né, vereador? De forma alguma. Então, o que está acontecendo com a gestão? Veja bem, Márcio, em 2017, janeiro de 2017, eu tomei posse como vereador para o primeiro mandato. À época, o orçamento da Prefeitura de Cuiabá estava no valor aproximado aí de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esse ano deve encerrar executando mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, quase o dobro de orçamento. O grande problema não é a arrecadação. É igual na casa da Dona Maria, do seu Francisco, do seu João. Se você ganha um salário mínimo e você gasta 2 salários mínimos, ao final do mês você vai ter um salário mínimo de dívida. Correto. Se você ganhar... no outro mês você teve um incremento. Bom, você foi promovido, você está ganhando 3 salários mínimos, só que você começa a gastar 5 salários mínimos. No final do mês você vai ter dívida do cartão, você não vai pagar a conta de luz, você não vai pagar, vai faltar dinheiro para o mercado. Em algum lugar vai faltar. Com as contas públicas não é diferente. Então a irresponsabilidade na gestão, o inchaço da máquina pública, o apadrinhamento em cargos comissionados, indicações políticas, a UPAs e policlínicas que aí chega tem 5 atendentes. Só que você chega lá dentro não tem dipirona. Você chega lá dentro não tem sutura. Então isso tudo, esse cenário de querer fazer a politicagem com a Prefeitura de Cuiabá, garantir uma maioria na Câmara, garantir a eleição do filho, garantir a sua reeleição, levou a esse cenário. Não é falta de arrecadação. Bom, vamos falar agora então de algumas ações que estão acontecendo e já vem acontecendo dentro do Parlamento Municipal. Com relação às CPIs, como é que andam as CPIs lá na casa? Tem uma CPI da saúde, aquela CPI da CEMOB, como é que anda essa CPI, vereador? A CPI da CEMOB foi encerrada, né? A CPI da CEMOB foi encerrada, a gente teve uma representação, ainda quando houve o escândalo dos semáforos inteligentes, a Delegacia de Combate à Corrupção, depois tivemos uma operação que ocasionou no afastamento do secretário Antenor Figueiredo. Houve também uma CPI da saúde que vinha sendo conduzida pelo Tenente Coronel Pacola, mas infelizmente teve aí a sua cassação, e não vou nem entrar no mérito das razões da cassação dele. Eu não estava no exercício do mandato quando isso aconteceu, e nem acompanhei de perto todo o procedimento de cassação dele, mas as investigações que foram feitas pelo Pacola também já foram encaminhadas. Eu conversei com ele, ele falou que tem encaminhado ao Ministério Público, às autoridades competentes. Nós conduzimos a CPI da Águas Cuiabá, uma CPI que, na minha visão, já deu um resultado muito grande para a população.
Muito das obras que foram refeitas pelas Águas Cuiabá, e quem está acompanhando agora o podcast sabe do que eu estou falando, tanto de recalque, aquele afundamento que as obras feitas pela Águas Cuiabá tinham dado em Cuiabá. Quando nós entramos com a CPI, foram paralisadas novas obras e a Águas Cuiabá entrou com um contingente muito forte de obras, refazendo obras, e resolveu parcialmente o problema. Ainda tem algo que eu quero muito discutir, e mesmo estando como deputado, não estando mais como vereador, eu vou discutir a questão da taxa de esgoto, que eu acho que hoje há um lucro absurdo que a Águas Cuiabá está tendo em cima da população cuiabana diante de um serviço que não é prestado por completo. Eles cobram mesmo sem coletar, mesmo sem tratar, e o cidadão está pagando, mesmo ele tendo a sua fossa e às vezes tendo que fazer o esgotamento da sua fossa dentro da sua casa. Isso já tem uma representação no Tribunal de Contas, que foi acolhido pelo conselheiro Antônio Joaquim, e ele determinou a formação de uma mesa técnica para poder tentar fazer uma conciliação, um acordo, ou até mesmo aprofundar os estudos com os técnicos. Nós constatamos na CPI de que as obras estavam sendo feitas de baixa qualidade, com material equivocado, falta de compactação, espessura da malha asfáltica, entre outras falhas no desenvolvimento dessas obras. Então a CPI que vinha dando um bom resultado, quando eu me licenciei para ser candidato a deputado, houve uma manobra dentro da Câmara Municipal, me tiraram da presidência, colocaram o vereador Chico 2000 e arquivaram a CPI. Mas tudo bem, o trabalho já tinha sido feito, os levantamentos, era apenas o relatório que nós tínhamos que aguardar, que o vereador Marcrean deveria fazer, mas infelizmente também não fez. Essas CPIs hoje estão... As CPIs que eu acompanhei mais de próximo são essas, e os resultados são esses também que a gente apresenta. Eu tenho dito sempre, quando falam de CPI, a população sempre fala que CPI termina em pizza, né? Correto. As CPIs que nós propusemos e acompanhamos de perto ao longo desses 6 anos como vereador deram resultado. CPI da saúde, que identificou um dos maiores escândalos de corrupção dentro do município de Cuiabá, a CPI da CEMOB, como eu bem disse aqui, a CPI do Paletó que nós tivemos, agora a CPI da Águas Cuiabá. Então, lógico, não é mérito só do Diego, não é mérito só de um ou outro vereador, mas de todos aqueles servidores que também conduzem conosco esse trabalho sério que a gente vem fazendo e fizemos dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Agora, Diego, o que a gente percebe aqui fora, o telespectador, a imprensa, é que na Câmara Municipal você tem hoje lá 5 ou 6 vereadores, 7, que tem essa preocupação da qualidade da gestão, do serviço que a gestão entrega para o cidadão, e me parece que 16 ou 17 vereadores, parece que vê uma outra Cuiabá, vê uma Cuiabá do informe publicitário, aquela peça que mostra a Cuiabá perfeita. Isso é ruim, né? Porque eu acho que você não precisa ser alienado, você pode ser base, mas uma base inteligente, uma base que também coloque para o prefeito a realidade. Parece que os vereadores da base, eles pintam a Cuiabá para o prefeito, que só ele e o prefeito enxergam, né? Na verdade, são vereadores que acabam entregando o seu mandato ao prefeito. Eles entregam a sua independência, o seu dever de brigar pelo povo para brigar pelo prefeito. A que preço? Cargo para um familiar, cargo de médico para o filho de uma vereadora, cargo de diretor para a esposa de outro, um espaço em uma autarquia, e aí vai indo. Infelizmente é isso que acontece. Nós tivemos recentemente uma discussão agora sobre IPTU, em uma audiência pública, que eu acredito que da base tinham 3 vereadores, 2 vereadores, o que estava promovendo, e mais um. Já os vereadores ditos da oposição estavam todos lá extremamente preocupados. Por quê? Porque o IPTU vai ser reajustado, e quem mais vai sentir esse reajuste é a população mais carente de Cuiabá. É a população que mais precisa. E eu já percebi a roupagem do discurso trazido pela base do prefeito, devidamente orientado certamente pelo senhor prefeito e pelos seus secretários, de focar a discussão em condomínios de alto luxo. Porque tem o condomínio tal que está há tantos anos sem reajuste e isso precisa ser equacionado. Ninguém está discutindo isso, ninguém está duvidando e ninguém... Eu tenho certeza que até o contribuinte que mora nesse condomínio, ele tem consciência que está subvalorizado o seu imóvel. Correto. Agora, no Pedra 90 vai aumentar de 3 a 5 vezes o valor venal dos imóveis e, consequentemente, o valor do IPTU. No Florianópolis vai aumentar de 5 a 7 vezes o valor do imóvel. Lá no Altos da Serra vai aumentar de 3 a 5 vezes. Então são bairros periféricos. E agora cadê esses vereadores, e muitos deles radicados nesse? No Planalto a mesma coisa. São radicados nesses bairros e dizem defender a população. Cadê eles nesse momento? E essa votação vai acontecer.
E se a população não estiver atenta, eles vão usar esse argumento dos condomínios fechados para poder aprovar um aumento extremamente injusto no valor do IPTU. Então são vereadores, e aí eu respeito eles pelo posicionamento, mas não sou obrigado a concordar, que entregam, literalmente, eles entregam a sua independência, o seu mandato, os votos que receberam, que não são votos que o prefeito deu para eles, por um penduricalho aqui, uma ajudinha ali, um carguinho dentro da policlínica, da UPA, aquele apadrinhamento que felizmente existe, ao invés de lutar por quem realmente o elegeu e quem mais precisa dos serviços públicos da nossa capital. Você falou de IPTU, há muitas distorções e informações, né? Dizem que pode chegar até 500% em algumas localidades aqui. É verdade isso, vereador? Bom, o prefeito, ele é se me permite, ele é um mentiroso contumaz, né? O Emanuel, ele tenta distorcer a verdade de uma forma que é impressionante. Recentemente, em uma entrevista, o prefeito falou isso daqui, ó. Se me permite, tá? Claro, fica à vontade. Aqui é sem moagem. Ótimo. Não existe, ótima pergunta, não existe 500% de aumento. Inclusive, o vereador Chico 2000 está até... Aí ele foi mais. Aí a oposição, Anderson, que não tem nenhum compromisso com a verdade, alguns vereadores da oposição, sem nenhum compromisso com a verdade, desesperados porque foram rejeitados pelas urnas, perderam as eleições e querem criar uma pauta, um foco, mentiram para a população, jogaram sem nenhuma responsabilidade, vai ter 500% de aumento, para jogar a população contra o Nenel. Jogar a população contra o Nenel. Ele é um mentiroso que ele devia pensar bem antes dele falar. Os técnicos da prefeitura estiveram na Câmara essa semana, inclusive está no meu Instagram. Técnico da prefeitura admitindo que em alguns casos teremos reajuste de 2.000%. Nossa Senhora. Admitindo que em bairros periféricos, como Pedra 90, o reajuste vai chegar a 500%. Os próprios técnicos da prefeitura. Então, assim, chega a ser assim, impensável o tamanho da irresponsabilidade, da cara de pau, da insensatez, da demagogia desse prefeito. Ele vai a público, isso daqui ele estava numa rádio dando uma entrevista. Não tem reajuste de 500%. Gente, até quando? Eu falo que o Emanuel já virou para mim, já é um político folclórico. Ninguém mais leva ele a sério. Nem a população, nem o meio político. Todo mundo leva ele nada. É o Emanuel que falou, deixa pra lá. Ninguém leva assim, a sério, cara. O Dorico Paraguaçu, né? Tá nesse nível. Tá nesse nível. Então, infelizmente, realmente, teremos reajuste em alguns lugares de até 2.000%. São alguns casos que estão extremamente defasados e eu repito, não sou contra que seja feita essa justiça fiscal em casos que condomínios novos, regiões que antes eram periféricas, eram regiões subvalorizadas e hoje se tornaram condomínios de luxo. Ok, faça o ajuste. Agora, o que não dá é de você pegar a população mais pobre. E aqui eu quero mais uma vez falar de vereadores e vereadora dentro da Câmara Municipal. Há uma vereadora do PT lá que fala muito, que defende o povo preto, o povo pobre de Cuiabá. Só cadê ela nesse momento aqui de olhar por quem mais precisa, quem está lá na ponta, quem está precisando de serviço de qualidade? Cadê? Quem mais vai sofrer com esse reajuste do IPTU é o povo mais humilde, é o povo preto, é o povo negro da nossa capital. E é o povo que mais sofre por falta de saúde, por falta de médicos, e eu não vejo posicionamento dessa gente. Critica os vereadores da oposição por falar que vocês vivem de brigar. Gente, eu estou brigando por quem paga o meu salário. Correto. Eu quero que o serviço público de qualidade chegue para ele. Agora, ficar de demagogia ao lado de um prefeito que é manchado por corrupção, não sei a que preço esses acordos estão sendo feitos, e falar que defende a população, estou muito longe disso. Balela, né? Bom, para encerrar aqui Câmara Municipal, o próximo presidente será o Chico 2000, ele assume agora em janeiro, é isso ou em fevereiro? Janeiro. Janeiro, a partir de janeiro. Claro, você está saindo, ele está chegando e você está saindo para um outro projeto que é de deputado estadual, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Você acha que vai ter mudança? Não, assim, Márcio, peraí. Mudança do quê? Não, porque ele diz que a Câmara vai ser independente. Melhor, você tá querendo dizer? Que a Câmara vai ser independente. Não vai ter. Não vai ter essa independência. O Chico é habilidoso demais para lidar com isso daí. Né? Infelizmente, eu posso dizer que as presidências que eu acompanhei durante o período que eu estive na Câmara, Justino Malheiros, Misael Galvão e agora o Juca do Guaraná, não foram presidências que olharam para a Câmara e para o povo.
Foram presidências que foram utilizadas para poder garantir a governabilidade do prefeito. 2 deles foram muito sacrificados por isso, o Justino e o Misael, em um período também extremamente conturbado, né, que teve escândalo do paletó, secretários presos, afastados, tanto é que não foram aprovados nas urnas. E a gestão do Juca do Guaraná, uma gestão pífia, uma gestão mais discreta, uma gestão que, de certa forma, eu acho até por conta da pandemia, não teve um protagonismo que poderia ter tido, inclusive, como Câmara Municipal. Mas, repito, são projetos que vêm, às vezes, projetos de leis que vêm a toque de caixa, são pautas que são colocadas de um dia para o outro para poder atender o desejo do prefeito. E do Chico 2000 eu não espero muita coisa diferente disso. 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Bom, agora vamos entrar na questão do futuro. Futuro presente, né? Você já está aí com o seu diploma. Tá aqui. O Diego Guimarães foi diplomado ontem lá no Zumira Canavarros. Tá aqui. Essa é a chancela, né, da Justiça Eleitoral, né? Isso aí que garante, né, a lisura do processo, a confirmação daqueles que votaram no Diego. E hoje a Justiça Eleitoral, ontem a Justiça Eleitoral, ela deu esse aval aí para ele pendurar lá no seu gabinete, na sua casa, o seu diploma, né, o diploma eleitoral. Parabéns, eu tive lá ontem uma festa muito bonita, muito prestigiado o evento, né, com chefes de poderes, teve também os familiares que foram lá prestigiar, as esposas e os filhos. Agora vamos falar do futuro, né? Você chega na Assembleia a partir do dia 1º de fevereiro, você está no Republicanos, você tem um colega lá, que é o Valdir Moreto, né? Valmir, desculpa. Como é que vai ser a atuação de Diego lá? Porque uma coisa é a Câmara Municipal. Da Câmara você não tem um equilíbrio de forças. Você tem 18 vereadores que diz amém ao prefeito. A Assembleia, você ainda tem um equilíbrio de forças. Diego vai ser base, Diego vai ser independente. Como é que vai ser, Diego, lá? Leonardo de Oliveira chegando aqui, pegou o VLT, chegou atrasado. Ele tá esperando ainda lá o VLT. Ele veio a pé. Tá, Leonardo, bom dia. Já passei aqui a régua aqui com o Diego. Ele só não fez a pergunta que eu acredito que tem que ser feita. Que é a avaliação da Câmara. Isso deu uma polêmica. O que vocês fizeram aqui? O que vocês fizeram aqui? Eu tô esperando, ele não deu uma Olha, aquilo ali deu um bafafá. Luiz Fernando tá até hoje respondendo, né? Mas então vamos voltar para encerrar o assunto. Ele foi muito generoso ao dar 6, pelo amor de Deus. Diego Guimarães daria quanto? Depende, eu separaria em alguns grupos. Acho que tem vereadores com nota 8, 9 e muito próximo de 10. E não tô colocando o Diego como tal. Não me avaliaria. Quem tem que me avaliar, e essa avaliação tem que ser feita pela população. Agora, eu, enquanto município cuiabano, eu posso avaliar meus colegas. E aí? Entendeu? Eu acredito que muitos ali, sim, merecem notas altas. Eu vejo a Michele Alencar fazendo um grande trabalho. Eu vejo o Dilemário desempenhando um trabalho também a contento. A Maísa Leão chegou recentemente. Tem que aí a gente aguardar um tempo para ver a avaliação. Tem bons vereadores como o Sargento Joelson. Demilson Nogueira tem feito um trabalho também muito sério e combativo nos últimos, posso falar aí, nos últimos 12 meses, eu tenho visto ele numa atuação muito contundente. O Luiz Fernando, as últimas posturas dele, se distanciando da base, se mostrando independente, trazendo seu conhecimento da medicina para dentro do parlamento, pode auxiliar muito ele na melhoria da avaliação do seu mandato. Eu acredito que se ele... Inclusive é meu primo, né? O Luiz Fernando é meu primo e eu posso falar isso. Se meu primo realmente enfrentar os problemas e mostrar para a população que ele tem as soluções e que pode auxiliar na solução desse problema, a avaliação do mandato dele deve se melhorar muito. Agora, existem muitos vereadores ali que se der nota 3, eu tenho certeza que é uma nota extremamente alta. 3, né? É muito alta, eu falei pra eles. E aí alguns estavam bravos com o Luiz Fernando. Eu falei, tem outros aqui que eu vou dar 0. Aí eles começaram a rir já, mas eu acredito que, lógico, é uma avaliação que a gente faz e sem querer jamais desmerecer o trabalho de ninguém. Respeito, como eu disse, quer ser base, quer deixar o seu mandato na mão do prefeito, quer trocar a sua independência por meia dúzia de cargos, eu respeito. Agora eu não sou obrigado a concordar. Você pode ser um bom vereador bem avaliado na base? Tem como? É porque ou bom é Leonardo, só a posição. Leonardo, você teve a oportunidade de estar lá dentro. Eu sempre digo que existem 2 tipos de base.
Existe a base que nós sabemos como é. Aliada. Aquela mais... Não, existe... E alienada. Né? Isso, aquela base com a boca, vamos lá, Chico boca 2000, de jacaré. Renivaldo, Mário Nadaf, quem mais que posso incluir? Adevair. Juca do Guaraná e Adevair. Esses têm atendimento pela prefeitura, esses têm centenas de cargos, esses têm secretarias a seu dispor. Eles conseguem ser bem avaliados porque eles são uma base que consegue ter entrega. Eles não criticam, eles não enfrentam os problemas da capital, mas resolvem um problema aqui de uma pavimentação asfáltica, de um tapa-buraco, uma troca de lâmpada, tem mais de 100 cargos dentro da prefeitura. Esses são uma base que consegue ser bem avaliada. Marcrean, esses conseguem. Agora tem a base que infelizmente acredita que está tendo uma cachoeira e está tendo conta-gota. Que se contenta com meia dúzia de cargo, tem uma base eleitoral às vezes radicada num bairro, não consegue trocar uma lâmpada dentro de um bairro, não critica os problemas da saúde, como por exemplo, vou dar um exemplo, 3 Barras tem quase um ano que está sem médico no posto de saúde. E tem vereador que é da região que nada fala, que diz ser da região que nada fala. Você acha que o povo sofrido lá da região 3 Barras não olha para esse vereador e fala, e aí, quem que te elegeu? Então existe sim essa possibilidade, acredito eu. Não concordo, repito, mas respeito a forma da atuação parlamentar deles. Mas é algo que vem dando certo. Tanto é que muitos desses que eu citei, eles foram reeleitos já mais de um mandato, né? E são fortes até hoje. Né? E com certeza, numa próxima eleição, mantendo aí mais de 100 cargos comissionados e contratados, mantendo um atendimento ali para suas bases eleitorais, ele garante ali 2.500, 3.500 votos em média, que vai dar a eles novamente uma eleição de vereador. Agora, para você ter essa independência toda, de você fazer parte da base, ter uma independência de crítica, você tem que ter uma Câmara forte, né? Sim. Você tem que ter uma Câmara independente, como é a Assembleia hoje. A Assembleia hoje a gente vê muito gente que senta aqui, vários deputados... Você é independente. Não, você é independente. Mas para você ser independente e não ser prejudicado, você tem que ter um presidente forte e uma Assembleia unida. Eu sempre digo que é ter também condições de trabalhar. O que é ter condições de trabalhar? É ter condição de você ter dentro do seu gabinete servidores bem remunerados e que trabalhem, que entregam para a população. Você ter condição de ir à base eleitoral, conversar com as pessoas, ouvir ela, isso é muito importante. E eu percebo hoje dentro do parlamento cuiabano que a gente tem uma condição extremamente, eu acho, digna para que um vereador possa prestar um bom trabalho para a nossa municipalidade. E aí na Assembleia Legislativa também, o estado de Mato Grosso é gigante, dimensões continentais, é difícil você falar, vou atender os 141 municípios, é impossível um deputado conseguir fazer isso. Eu acredito que para o governo do estado ter os seus tentáculos nos 141 municípios já deve ser difícil, calcula para um deputado. Mas logicamente você vai priorizar, você vai para cá, vai para lá, para que você possa ter a sua atuação com entregas e com independência. Assim tendo como a condição... o Diego vai priorizar Cuiabá e Guarantã. Com certeza. Nós vamos ter um trabalho muito forte na Baixada Cuiabana, com certeza. E no extremo norte também, né? A nossa... O Diego foi mais votado em Guarantã, rapaz. Guarantã do Norte é a nossa... Sua família, seu nossa pai, regia, Guarantã. Seu pai chegou a ser Meu prefeito? pai foi vereador, foi prefeito, foi um dos fundadores da cidade, presidente da Associação Comercial, Rotary. Esse Mandir tem uma história muito bonita. Tá brincando? Vamos combinar se me levar lá. O problema é você ir pra lá, você vai querer ficar. Guarantã é uma terra muito boa, uma terra abençoada. Pô, a gente tava falando aqui, quando você chegou, da questão dele lá na Assembleia. Alguns políticos que disputam cargos, principalmente para ir para o parlamento estadual, usem sua plataforma de campanha, criticam algumas benécias que a Assembleia tem, que para uns não é mais a estrutura. Diego é favorável à VI, a Assembleia hoje tem uma VI de R$65 mil. Você acha que isso é pouco, é suficiente? Olha, eu acho que tudo tem que ser feito e usado na medida daquilo que você precisa para entregar o trabalho para a população. Ponto. De nada adianta falar, eu não vou pegar a verba indenizatória, não vou pegar 30% dessa verba indenizatória, mas também entregar um serviço de 30% para a população. Correto. Como parlamentar aqui na Câmara Municipal, jamais deixei de receber minha verba indenizatória. Deixei durante boa parte do tempo, quando estava disponível, veículo, combustível e telefone eu não utilizei. Porque entendia que para aquele momento eu não precisava. Nem eu, nem o gabinete precisava. Agora, para que você entregue também um serviço de qualidade, como nós fizemos diversas vezes, até mesmo contratação de técnicos, auditores, contadores, para que nos auxiliasse dentro de CPIs, que a casa não tinha condição de nos fornecer um suporte pessoal como esse, nós fazíamos isso sim, com verba indenizatória, com salário, tirando do bolso, comunicando com a população, mantendo o site, mantendo o aplicativo, mantendo o link direto com a população, telefones celulares, isso era necessário.
Entendeu? A gente faz informativos anuais, eu sempre fiz informativos anuais com mais de 7 mil impressões para poder levar para a população a prestação de contas. É necessário que você tenha condições e para que você atue de forma independente. Um deputado não pode deixar de ir a Cocalinho porque talvez ele não tenha condições de ir até lá. Logicamente, desde que a situação econômica do Estado esteja contento. Senão tem que cortar na carne todo mundo. Então falar de valor, se esse valor é suficiente ou não, eu não sei, porque eu não sei também qual é o custo do mandato de um deputado ao certo. Agora, tudo aquilo que estiver à disposição, e se eu entender que é necessário para a boa entrega do trabalho à população mato-grossense, certamente nós vamos utilizar, não só para mim, mas para todo o gabinete. A gente vai ter, por exemplo, em Guarantã do Norte, um dos compromissos meu de trabalho é ter um gabinete em Guarantã do Norte. Eu terei um escritório para atender a população lá. Isso tem um custo de aluguel, tem um custo de limpeza, nós vamos ter que ter servidor lá. Eu vou ter que ir para lá a cada 10 a 15 dias, eu quero estar em Guarantã do Norte para atender a população. É uma cidade que está a 700 quilômetros. Cidade que é a última cidade na BR-63 antes da divisa com o Pará e que tem num raio ali de 70 quilômetros Peixoto, Matupá, Novo Mundo, Terra Nova, Itaúba. Nós podemos colocar aqui também Colíder, uma cidade que está aí a 130 quilômetros aproximadamente de Guarantã do Norte, Canaã. Cidades importantíssimas, cidades que estão crescendo, onde o agro chegou de uma maneira muito forte. Parece que é próximo não, Feliz Natal vai estar mais próximo a Sinop. Então, assim, isso tudo tem um custo. E, obviamente, repito, se for necessário que a gente utilize da estrutura parcial, total, na medida que for necessário, dentro da Assembleia Legislativa, nós vamos utilizar para poder entregar o serviço de qualidade para a população e ter a entrega que a população nos cobra, que é muita fiscalização, estar próximos das pessoas e também, hoje, como deputado, poder levar emenda, levar recurso e fazer com que as cidades continuem crescendo. Leonardo. Você vai conhecer a necessidade agora, né? Como eu lembro na época também, da Câmara, tinha esse negócio, VI. Você precisa, às vezes, ela é importante, né? Você tem que ter essa estrutura para andar. Mas então, como você falou, Diego, o seu trabalho é Cuiabá, Baixada e vai concentrar no Médio Norte ali. Leonardo, eu tive uma questão muito peculiar na nossa eleição, que nós alcançamos voto em 129 municípios, tá? E existem municípios que estão fora desse eixo, que eu vou falar aí, norte, no eixo da 163, de Sinop para cima, e Baixada Cuiabana, que a gente também vai ter um carinho muito especial. Barra do Bugres nos deu quase 400 votos e hoje nós temos uma proximidade muito grande com a prefeita Zenilda. Muito próximo. E lá em Castanheira, nós alcançamos quase 200 votos. Em um município onde há hoje um grupo político que nós temos uma proximidade e que tem vontade que tenha um deputado para auxiliá-los. Lá em Água Boa, por mais que tenha o deputado Eugênio de lá, há um grupo político hoje, nós fizemos o diretório municipal lá do Republicanos e esse grupo político precisa de um deputado para representá-los. Então, há alguns municípios fora desse eixo, estão na região do Araguaia, na região oeste, que a gente também vai dar uma atenção. Só que, logicamente, não só por conta da votação, mas por conta do histórico político que o Diego tem, a Baixada Cuiabana, nossa cidade, Cuiabá precisa de atenção, a atividade fiscalizatória nossa vai continuar tanto perante o Poder Executivo Estadual, mas também perante o Executivo Municipal, já que muitos dos recursos públicos que são executados pelo município vêm também de impostos estaduais, isso nos legitima para poder fiscalizar a Prefeitura de Cuiabá. Várzea Grande também, nós temos que cuidar muito de Várzea Grande, muita gente vinha para mim, enquanto vereador aqui em Cuiabá, eu falava, eu queria um vereador assim aqui em Cuiabá. Eu falei, então me eleja deputado. Desculpa, em Várzea Grande. Então me eleja deputado que eu vou ajudar você a fiscalizar, a cuidar da prestação de serviço público em Várzea Grande. Então, é impossível estar nos 141 municípios, só que em boa parte das regiões do estado, de uma forma ou outra, a gente quer estar presente sim. Você você ainda está vereador, né? Uma atuação muito firme com relação à fiscalização da gestão municipal. E muitos aqui fora perguntam, Diego vai ter essa mesma lupa, esse mesmo cuidado com a gestão Mauro Mendes, porque você tem uma ligação com o grupo do governador e até aliados do prefeito já questionou isso. Será que o Diego vai ter a mesma preocupação com a gestão Mauro do que tem com a gestão Emanuel? Eu vou devolver a pergunta. Qual que é a ligação que eu tenho com o grupo do governador? Não, mas você é mais próximo ao governador do que ao Emanuel, né? Não, mas qual que é a diferença disso tudo? Eu tenho dito isso reiteradas vezes. Não dá de comparar uma gestão com a outra. Correto. Não dá para comparar. O Mauro fez gestão. O Mauro equilibrou as contas do Estado. O Mauro está tendo entrega. Eu rodei 50 mil quilômetros esse ano no estado de Mato Grosso e eu vi rodovias estaduais sem nenhum buraco e muito pavimento novo. Eu vi municípios que
muito embora tenha uma população reduzida frente aos grandes centros que hoje o Mato Grosso tem, que recebeu mais de 20 milhões de reais do governo do estado a título de convênio e repasses, e que tem uma gratidão porque tá vendo que o dinheiro que o cidadão paga de imposto tá chegando na ponta. Aí de outro lado nós temos o Manuel Pinheiro, gente, que não precisa falar mais nada. Então, até na questão probidade, quantas operações nós tivemos dentro do governo do estado de Mato Grosso, quantas nós tivemos dentro da prefeitura de Cuiabá. Ah, Diego, você não vai usar... Vou usar exatamente a mesma metodologia, o mesmo trabalho e talvez até melhor. Porque eu quero ter dentro do nosso gabinete também uma equipe ainda mais qualificada, aprimorada, estudando, dando condições para que nossos servidores atuem na fiscalização das contas públicas. Só que acredito eu, que a metodologia de trabalho do governador Mauro Mendes e a forma como eles conduzem o governo do estado não trará para nós tantos escândalos de corrupção como que nós encontramos na prefeitura de Cuiabá. É o famoso ditado, Emanuel é ruim para a população e bom para a oposição, né? Tem isso porque também, na oposição, né? você tem prato cheio. Você tem prato cheio ali. É um prato cheio. Agora vamos até voltar um pouquinho na prefeitura. Aonde ele se perdeu tanto? Acho que se perdeu desde o começo, você acha? Porque você tem uma prefeitura que está arrecadando cada vez mais. Quando eu fui vereador em Cuiabá, a prefeitura, se não me engano, arrecadava 1 bilhão. Hoje está chegando a 5. Ou seja, quantas vezes aí nós aumentamos? E a Cuiabá não cresceu tanto nesse tempo. E você vê hoje a prefeitura de Cuiabá sem pagar médico, sem pagar fornecedor, sem pagar caminhão de limpeza. O que esse homem fez? O que você acha que está acontecendo com a prefeitura desse confusão? Essa análise no início, eu falava o seguinte, para mim é má gestão e muita corrupção. Apadrinhamento, inchaço da máquina, desvio de dinheiro mesmo. Foram 8 secretários afastados, né, Leonardo? O prefeito foi afastado. O escândalo do paletó também fez com que ele acelerasse um processo aí, eu acho, de aparelhamento da prefeitura de Cuiabá. A eleição do filho dele, você acha que pesa também? A eleição do filho dele, a reeleição do filho dele, a Câmara Municipal que ele manteve, de certa forma, calada durante 6 anos aí, a que preço? Então, a gente sabe que tudo tem uma consequência. Se você gastar mal... essa máquina assim? Muito. Principalmente hoje, um dos principais, creio eu, nos principais meios que eles utilizam para o inchaço da máquina, depois das decisões que impediram as contratações sem processo seletivo, tem sido as terceirizadas. Que se multiplicaram em todas as secretarias, tem várias terceirizadas prestando serviço e que tem uma dificuldade muito grande de fiscalização pela Câmara, pelos órgãos de controle. Então, acredito que isso tudo levou a esse cenário caótico que a prefeitura está. Situação complicada, hein? Porque cada vez mais... E dívida é o seguinte, se você não estancar ela vai aumentando cada vez mais. Coitado de quem será o próximo, Eu falava outro dia na tribuna, eu falei assim, é como você na sua casa. Se você tem um cheque especial, se você tem um limite da sua conta, se você tem um cartão de crédito. Um mês você tampa o cartão de crédito com o limite da conta, no outro mês você não paga nenhum dos dois e vai deixando, usa só o seu salário. Quando vai chegar no 6º mês ali, você chega num cenário caótico que talvez você não vai ter para o básico. E a mesma coisa acontece nas contas públicas. O que está acontecendo hoje com o Cuiabá, infelizmente, é isso. Vou te perguntar uma coisa também. Presidente da Câmara, Chico 2000, amigo meu, colega meu. Você perguntou para ele já? Já. O Chico é um cara que é mais do mesmo, vai continuar igual. Tem meu respeito. Mas também, você acha que o Chico não vai ser um cara que... Não, esquece. Vai dar uma confusão, porque o Chico é um cara que conhece tudo a área ali. Leonardo, esquece. Chico conhece regimento desde o... Esquece. Mas por isso mesmo que ele vai fazer o jogo, né? Esquece. Você acha que quem pode vai garantir a reeleição dele? Quem que você acha que pode vir depois de Emanuel? Do grupo dele? Pra tentar. Você falou esses dias, não sei se foi você. Quem quer que seja, nós vamos enfrentar. Nosso grupo político vai ter um candidato. Nosso grupo político, eu falo, os remanescentes de 2020, pode ser o Abílio, pode ser o Felipe Velaton, pode ser o Diego Guimarães, pode ser outro nome. Mas esse grupo também pode compor, não pode? Olha, Leonardo, a porta tá aberta, a gente tem que ouvir a população. Hoje o que eu tenho ouvido muito são pedidos para que desse grupo saia um candidato. E primeiro que eu não tomo nenhuma decisão sozinho quanto a quem apoiar ou quanto a candidaturas que a gente vem a ter. Então eu não tomo nenhuma decisão. Eu ouço muitas pessoas que estão conosco, tanto na base, no bairro, quanto na igreja, quanto na família, no meio dos advogados, dos empresários. Eu ouço muitas pessoas que estão próximas a mim. Pode compor? Na política, você falar que algo não vai acontecer é fazer futurologia e possivelmente você vai errar. Mas o desejo da população, das pessoas que a gente tem conversado, é que desse grupo saia um candidato. Tem bons nomes. Tem bons nomes, tem pessoas preparadas. A Bíblia fez mais de 40 mil votos em Cuiabá, o Velaton fez mais de 17 mil votos, ambos candidatos a deputado federal. Nós fizemos, Diego Guimarães fez mais de 12 mil votos em Cuiabá.
Dentro de Lemário também foi extremamente bem votado em Cuiabá. Marcelo Bussic, extremamente bem votado em Cuiabá. Então, desses remanescentes ali de 2020, eu posso usar esse termo, que foi o grupo político que lançou a candidatura do Abílio Velaton e que por muito pouco não alcançou êxito em conquistar a prefeitura de Cuiabá. Eu acho que Cuiabá estaria em outra pegada, teria virado essa triste página da sua história, que é uma gestão como a do Emanuel Pinheiro. Desse grupo tem como sair um bom candidato e que esteja aí não só na linha que nós esperamos para um prefeito, mas também combinado com a população. Eu sempre falo isso, não adianta nada eu falar, vamos fazer aqui um acordo para apoiar o Francisco, o João, sem conversar com a população. Então tem que ouvir como dizia Dirceu Carlino, a voz rouca das ruas, né? Mas tinha que ter uma coisa que, se você concorda comigo ou não, eu vi muito falar no passado, na candidatura do Abílio, que era um grupo muito fechado. Dificuldade de aceitar apoios externos. Eu acho que esse grupo tem grande chance, é um grupo bom, mas vocês têm que começar também a fazer uma política de trazer cada vez mais gente. Você não acha? O se escapar dentro, ele é muito importante, Leonardo. Mas nós vivíamos um momento em 2020 que era completamente diferente do atual. Muita gente acreditava que aqueles 5 vereadores que enfrentaram ali, inicialmente 3, depois 5 vereadores que enfrentaram a máquina de moer gente que o Emanuel Pinheiro montou junto com o seu irmão Popó, tinha, por exemplo, uma ligação, um apadrinhamento político do governador Mauro Mendes. E você sabe que nós nunca tivemos. Não. Então, achava, por exemplo, talvez que um ou outro deputado estaria nos apoiando. Nunca tivemos. Então, quando chegou na eleição de 2020, havia até uma dificuldade de relacionamento e confiança. E aí, quem estava ali como timoneiro nessa situação é o candidato. O Abílio tinha essa liberdade de tomar a decisão de quem ele queria aproximar e quem ele não queria. E naqueles casos que ele entendia que talvez não existia uma confiança e não havia talvez um clima para que esse relacionamento acontecesse, ele preferiu, não foi que ele rejeitou. Ele ficou na dele, ele preferiu não aproximar. E aí eu respeito ele, eu sempre falo, e você já foi candidato também, que quem tem que tomar as decisões mais importantes numa campanha é o candidato. É o candidato, ele pode ouvir as pessoas, mas quem fala sim ou não, tem que ser ele, porque as consequências também de uma vitória, de uma derrota, vai ser ele quem vai sentir principalmente. E você acha que ele errou aonde? Porque para mim o Abílio estava eleito. O que foi o ponto? Não podemos falar assim, a máquina do Emanuel entrou pesado, porque ele já vinha entrando moendo faz hora. Alguma coisa no finalzinho saiu fora do trilho. Olha, muita gente atribui aí a erros do Abílio a razão da sua derrota, da nossa derrota. Se fosse vitória, falaria nossa, então se a derrota existiu, também foi nossa. Há erros dele. Certamente, se você conversar com ele, ele vai falar de algumas coisas que ele acredita que ele errou. Ele falou aqui uma vez, só acredito eu que os erros deles não foram da magnitude suficiente, talvez, para levar a derrota. O que levou a essa derrota foi a contramão, foram os fake news do Emanuel Pinheiro. Se você lembrar que na época veio denúncia de que o Abílio teria desviado dinheiro de igreja, veio a denúncia que o Abílio teria batido no padrasto, 10 mil funcionários, isso deu uma arrebentada. Teria dito que ele bateu numa frentista de posto. Nossa. Fake news que nunca ficou provado, notícias que nunca tiveram nenhum resquício de até outro dia nessa campanha agora para deputado, eu tô andando na feira, eu encontro o padrasto do Abílio entregando santinho pedindo volta pro Abílio. O senhor não, ele falou, Diego, é palhaçada. Colocaram um senhor que não tinha nada, nem conhecia o Abílio, gravou um vídeo falando, eu sou o padrasto do Abílio e ele bate em mim. Nossa. Então isso tudo levou sim à derrota. Então eu falo, os erros dele podem ter colaborado. E ele já falou reiteradas vezes quais seriam esses erros deles. Mas acredito sim que a máquina de moer gente montada pelo Emanuel Pinheiro junto com seu irmão Popó, somada a muita irresponsabilidade com a Prefeitura de Cuiabá e a muita grana, isso sim que levou à derrota. Bom, quando o Leonardo perguntou de nomes aqui, você citou o Abílio, citou... E Diego Guimarães, pode vir a disputar a Prefeitura com de Cuiabá? Com certeza. Há uma conversa, primeiro,
entre nós temos conversado bastante, estendendo esse diálogo até outros políticos. O Leonardo muito bem pontuou quanto a se escapar dentro, tem sido feito, a Abílio tem feito diálogos, eu também tenho feito diálogo, porque, como eu disse, o cenário muda porque hoje nós estamos já em um momento em que o relacionamento e a conversa com outros partidos, com o grupo político, acontece de uma maneira mais franca. Até 2020, esse relacionamento de alguns grupos políticos conosco e talvez nós com alguns grupos políticos era mais hostil. Olhavam aquela rapaziada lá na cama e falavam, esses meninos são doidos. Os loucos, né? Os malucos, né? Esses caras são malucos, não quero me aproximar. E ao mesmo tempo eu olhava e falava, será que eu posso confiar em fulano? Porque nós tem aquele ditado que fala, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Assim, então nós não sabíamos em quem confiar, quem talvez estaria se aproximando de nós para no final das contas puxar um tapete e querer nos prejudicar. Há um diálogo, sim. Nosso partido hoje é um partido que tem 4 vereadores na capital, temos 2 deputados estaduais, temos o vice-governador. O republicano vai ser protagonista não só em Cuiabá, mas vai ser protagonista no estado inteiro. Quais vereadores da capital republicano hoje? Hoje nós temos o Dr. Luiz Fernando, Eduardo Magalhães, Diego Guimarães e Maísa Leão. Hoje nós temos 4. Bancada forte, a maior bancada a maior bancada da Câmara Municipal de Cuiabá. 4 vereadores. Teremos uma chapa muito forte para concorrer à vereança em 2024. Tenho recebido muitos contatos de pessoas que têm o desejo de vir para a política. E se você está acompanhando agora o podcast, tem desejo de vir para a política, me chama no Facebook, só procurar lá Diego Guimarães MT, me chame no Instagram. Eu deixo meu telefone também, faço isso em todos os lugares, 659-9625-5252. 99625-5252. Pode me chamar, Diego, eu tenho vontade de me filiar num partido e ser candidato aqui pelo meu bairro. Vamos conversar, nós precisamos levantar novas lideranças. Eu tenho dito muito que, eu falei isso na campanha, que se eu não me elegesse deputado, uma certeza eu tinha no meu futuro político, Leonardo, eu não seria mais candidato a vereador. Porque eu percebi que se ficasse só o Diego ali mais 3, 4, 5 mandatos, a primeira coisa, não seria aquilo que eu prego, que é a questão de você ter alternância no poder e trazer pessoas que possam oxigenar aquilo ali. E segundo e mais importante, seria mais uma vez uma andorinha sozinha, ela não faz verão. A gente precisa encher aquilo ali de gente melhor do que nós. Você sabe como é difícil, é um parlamento ali, se não tiver uma maioria, você não aprova uma lei, você não muda uma lei orçamentária, você não institui uma política pública, você não ajuda a instituir uma política pública. Então, o nosso desejo para o republicano eleger 5 vereadores em 2024, é ajudar a formar a liderança, é ajudar a levantar novas pessoas que tenham cabeça diferente, só pena de continuar esse continuismo que vem acontecendo ali dentro. Então, repetindo aqui e finalizando, Márcio, o nosso partido vai ser protagonista. Tem o Felipe Velaton, que foi deputado federal com 17 mil votos em Cuiabá. Tivemos também o Eduardo Magalhães, que foi extremamente bem votado aqui na Baixada Cuiabana. Tivemos o Alexandre, que é nosso primeiro suplente de deputado estadual, fez mais de 18 mil votos, salvo engano, no estado de Mato Grosso, muito bem votado também em Cuiabá. Então, é um partido que não deixará de ser protagonista. E dentro desse grupo que eu já disse para você, os remanescentes em 2020, certamente tem plenas condições de sair um candidato a prefeito. É o partido do Piveta, né? É o partido do vice-governador Taviano Piveta. O Piveta tá com uma turma nova e o Piveta vai ficar governador, né? Bem possível. Porque o Mauro deve sair para a candidatura ao Senado, como o Blário saiu, como o Dante saiu, como o Silval só não saiu porque foi meio por uma linha meio tumultuada, né? A linha da corrupção mesmo. Mas eu acho que o Piveta vai estar com uma turma boa, hein? Sim. Vai ser uma e é um grande líder, eu acho que também um grande gestor, pelo que a gente percebe. O sucesso da gestão Mauro Mendes também passa pelo vice-governador, que tem ajudado em algumas pastas importantes, como infraestrutura, educação, que ele tem um carinho todo especial. A gente percebe nas falas dele que ele tem um olhar especial por essas secretarias e tem uma autonomia por parte do governador para que ele possa auxiliar os secretários na condução dessas pastas. Então, como um líder, já foi prefeito de Lucas do Rio Verde, é um líder partidário hoje conosco também, juntamente com o Adilto Saquete, que é o presidente estadual. Então tem muita coisa boa para a gente poder construir pela frente. Diego, vamos falar de Assembleia, vamos voltar no assunto. Você esteve na Assembleia essa semana, visitando lá, tirando foto, saber como é que vai ser a sua estrutura lá de gabinete. E você foi questionado lá, eu estava lá presente, essa alternância que hoje existe na Assembleia, uma hora o primeiro secretário, outra o presidente, você concorda com isso?
Você acha que não está precisando de oxigenar o processo da eleição da mesa? E aí, já com a outra pergunta, você pode disputar a eleição da mesa? Com certeza, todos os 24 eleitos podem disputar. Todos os 24 eleitos. E quando me liga um ou outro, já me ligou o deputado Max, o Eduardo Botelho, conversei com o Júlio Campos recentemente, eles colocam sua candidatura. A primeira coisa que eu falo é, por que não Diego Guimarães? Correto. Por que não o nosso nome? E aí eu converso com eles, quais são as ideias? O que vai pautar a definição do nosso voto à mesa diretora? A oxigenação é extremamente necessária, ela não é precisa, ela é necessária, é importantíssima. E não estou aqui fazendo uma crítica de falar que a condução dos últimos 2 gestores, 3 gestores da mesa diretora da Assembleia foi ruim. A gente percebe que num passado não muito distante nós tivemos muitos escândalos de corrupção envolvendo a mesa diretora da Assembleia Legislativa. E ao que tudo indica, pelo menos nos noticiários e nas colunas policiais, nos últimos anos nós não tivemos isso. É um saldo já positivo para aqueles que lá estão. Correto. É um saldo positivo. Então não é uma crítica que eu faço, é uma recomendação que eu acredito que é necessária a oxigenação. Então falei isso pro Botelho também, ouvi um pouco dele, quais são as ideias dele. Ele fala muito do fortalecimento e da proteção do parlamento diante do executivo, que isso é muito importante, que se mantenha uma independência da mesa diretora, que é quem conduz os trabalhos parlamentares e legislativos, para que o deputado tenha a sua independência na tomada de decisão, sem sofrer pressões e retaliações por parte do Poder Executivo. Isso é muito importante. E eu falei para ele da questão de transparência, da questão de olhar pela sociedade também, para que a Assembleia tenha uma devolução à sociedade. A sociedade precisa olhar para a Assembleia e falar: a Assembleia custa X milhões de reais ao ano, mas isso é devolvido para mim. Olha o que aconteceu no meu bairro, olha o que aconteceu na minha cidade, olha o que aconteceu na minha empresa, olha o que aconteceu no meu comércio, olha o que aconteceu na oportunidade que eu tive. Por exemplo, eu tenho, antes mesmo de tomar posse, tenho de dialogar já com a Escola do Legislativo sobre a necessidade que a Escola do Legislativo atue também na formação de mão de obras. Curso de capacitação para garçons, para sushi man, para... enfim... Vamos ter entrega também, na medida do possível, dentro daquilo que é competência do Poder Legislativo. Se há uma escola do Legislativo que possa complementar boas maneiras dentro de determinados... Vamos fazer isso, vamos ter entrega, porque é isso que a população mais espera. Então, a minha definição de voto vai ser nesse sentido e certamente, acredito, não tem dúvida que a oxigenação é extremamente importante. Porque hoje o Max é candidato, está candidato. Mas aí houve uma situação essa semana que abriu uma possibilidade do Botelho poder disputar de novo mais um mandato de presidente. O Max diz que não abre mão, não volta atrás, independente do Botelho ser candidato ou não. O Botelho já confidenciou para você que ele vai disputar, porque ele tem dito que está vendo ainda, que ele não sabe. Eu acompanhei pela imprensa, me parece que houve uma decisão no Paraná, ou Santa Catarina, liberando, onde o STF modulou os efeitos da decisão que fala que o presidente de mesa, membro de mesa, não pode ser reeleito pela segunda vez, só pode uma reeleição. E modulando esses efeitos para partir de determinada data, o Botelho poderia supostamente concorrer novamente à presidência. Sobre isso eu não conversei diretamente com ele, mas acredito que agora, nas próximas semanas, isso vai se afunilar, a gente vai ter oportunidade de sentar, entender realmente se juridicamente é viável essa candidatura dele, até porque eleger um presidente para dali 1 mês, 2 meses, 6 meses, ter que alterar, ter outra eleição, isso é ruim para o parlamento também, traz um desgaste, traz uma falha na continuidade, na prestação da gestão da casa. Então é importante que tenha uma segurança jurídica para que ele possa realmente concorrer. Eu vi também que o Max continua candidato. Eu acho que daqui até fevereiro isso vai afunilar para definir aí se vai ter 1, 2 ou até 3 candidaturas. Tem o ex-governador Júlio Campos também, que já colocou o seu nome. Na verdade, como a gente tem um pouco de... Já vivemos essa história, né, Diego? Você também já viu. Isso vai resolver nos últimos 24 horas, 48 horas, que vai todo mundo empurrando. E é o jogo político, né? Empurra e depois, na última hora, sentam e resolvem. Eu acho que a Assembleia não tem disputa, minha opinião. Para mim, cada um vai empurrando, mas vai chegar na última hora, vão se acertar, ver o melhor ali, juntar quem vai ser a Secretaria-Geral e o outro e vai resolver. Essa é a minha opinião. Mas tem muito jogo pela frente. Vamos voltar de novo, eu quero saber prefeitura, Diego. Prefeitura, você vê onde que é a pior gestão que eles estão fazendo hoje. Qual que é o foco da saúde? Saúde. A mesma coisa que o Luiz Fernando falou aqui. Saúde é um problema, e é onde a população mais sente. É a falta
de insumos para fazer uma cirurgia, falta de medicamentos. Eu recebi uma carta ontem aqui de servidores de uma unidade de saúde que falaram que estão sem condições de trabalho. E você atribui isso aí o quê? Financeiramente? Não, porque isso dinheiro é não falta, corrupção, é má gestão, é incompetência. Gente, até hoje o Cuiabá não fez uma compra decente em 6 anos de medicamentos. E olha aí, teve medicamentos vencidos ainda, um importe de quase 30 milhões de medicamentos vencidos que eu encontrei na central de distribuição de medicamentos de Cuiabá. E que a central foi deixada por Mauro Mendes lá atrás, uma estrutura imensa, uma puta de uma estrutura. Eu lembro quando eles tentaram fazer a licitação da logística, isso é fantástico. Na gestão Mauro Mendes custava em torno de R$150 mil ao mês para fazer a logística de distribuição de medicamentos para Cuiabá. O Manuel Pinheiro tentou emplacar uma licitação de 19 milhões ao ano. Nossa! Quem representou fui eu. Só ali, depois eles ainda conseguiram dar essa licitação, acho que foi no importe de 8 milhões. Um salto de quase 8 vezes da diferença. Aí você vê para onde o dinheiro está indo, vai pro ralo. Custou isso tudo ali, talvez tinha um sistema mais moderno, ou mais eficaz. Não vou nem entrar nessa situação porque eu não aprofundei nisso. Mas para custar 8 vezes mais caro, eles tentaram 20 vezes mais caro. Então esse é o grande drama, é o grande problema da gestão municipal hoje. Nós tivemos na gestão passada do Emanuel que alguns personagens da Câmara que a gente nunca imaginar que ia perder, perderam. Quem quer imaginar que Misael Galvão, presidente da Câmara, ia levar um fumo? Eu imaginava que Toninho de Souza, um cara que vinha sempre pontuando, também ia levar um ferro. Ou seja, aquele discurso para mim que foi o histórico, que o Abílio soube aproveitar muito bem. O Abílio é um cara muito inteligente, ele saca muito rápido. Ele aproveitou muito bem aquele discurso que ele falou que ele não estava preocupado, que o negócio dele era matar, era tirar os outros. E ele tirou, parece que essa confusão perderam uns 4, 5, né? Se não me engano, com o nome. Você acha que pode acontecer isso nessa eleição? Você acha que pode ter gente que a gente imagina que não perde e leva ferro? Um barco tá afundando. Tem 10 pessoas dentro do barco. Tem só 5 coletes salva-vidas. Alguém vai ter que... Quem pular primeiro, se salva. Aquele que ficar dentro do barco esperando que algo aconteça, ele vai morrer afogado. Eu tenho dito isso para os vereadores. Eu vejo que já tem até deputado pulando o barco. Paulo Araújo parece que já está pulando o barco aí, né? Pediu até intervenção da saúde municipal. Eu parabenizei ele. Mas eu vi uma nota agora que o Paulo falou que aquela gravação áudio. Que não era esse Manuel, era outro Manuel. Não, que era um ex-prefeito de uma cidade do interior. É que vazou um áudio dele. Essas coisas que eu não entendo. Por que não fala a verdade, pô? É esse mesmo. Todo mundo sabe que o Paulo ficou magoado, o Emanuel priorizou o menino lá da Barra do Garça. E o Juca também, né? E priorizou o Juca e ele deixou ele a ver navios. Agora, eu acho que... aquele negócio, o barco tá afundando, o Paulo Araújo não é bobo. Ele viu que o barco tá afundando, ele já tá pulando, eu acho que demorou um pouco, né, vereador? Assim, pode ter prejudicado ali a gestão. Que o Paulo Araújo descobrir que a saúde tá um caos. Não, eu repito, tá salvando, ele não tá preocupado, talvez tá salvando a imagem dele. Tá salvando. O Abílio tá aqui curtindo e ele falou o seguinte, o deputado federal Abílio, que você combinou de tomar um café com ele na Câmara e cancelou para ir no podcast. Está avisando que você vai ter que pagar o estacionamento. Eu avisei que eu tinha um podcast. Abílio, na Câmara lá? Eu aí lá em Brasília? Não, aqui na Câmara Municipal. Bom, mas é lá em Brasília. Vamos almoçar junto, Abílio. Tá bom. A gente estava falando aqui, voltando à Assembleia. A gente falava, o partido tem 2 deputados, você e o Moretti lá. Moreto, desculpa. Moretti da novela, está assistindo novela demais, né, Márcio? Assisto, adoro a novela. Diego pretende presidir alguma comissão na casa e qual seria? Existem 4 comissões que eu tenho muito desejo de participar. Lógico que lá tem que formar bloco, eu já regimentalmente estudei a dificuldade e as composições que a gente tem que fazer para tentar entrar nelas. A Comissão de Constituição e Justiça. Você é advogado? Acho que mas é uma das mais difíceis para estar lá dentro. Eu sei que todos e agora mudou querem. O regimento, só para você. Foi votado quarta-feira, não pode mais ser líder do governo e assumir a presidência de comissão. Porque era o Dilma e hoje ele é líder. Você concorda com isso? Concordo. Mas o líder tem alguma tanta interferência assim pelo poder? Com certeza, ainda mais numa comissão tão importante, né? Como uma CCJ. Eu acho que para garantir essa independência do legislativo com o executivo é importante que o líder desempenhe. Quer ser líder? Desempenhe essa função de liderança. Agora, a condução de uma comissão, por exemplo, essa comissão que é a mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
onde passa tudo. Você ter um presidente que vai pautar, um presidente que vai distribuir processos, que seja líder do governador, certamente... Quem escolhe são os... Lá na Câmara bloco, era o presidente, né? Não, lá são blocos que fazem indicações. Mas na Câmara tá com um bloco? Não, na Câmara é o presidente. Tinha autonomia, né? Então, Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, eu quero muito estar na Indústria e Comércio, e Educação. Correto. Entendeu? São as 4 comissões que a gente tem um desejo de participar. Se como membro, como ocupando... eu sei que tem deputados que já estão há algum tempo e certamente eles vão querer presidir. Não quer que você sente na janela, você até vai com ficar alguns no corredor, que já conversei, eu falei, o senhor quer ser presidente? Ok, lá é anual. Então, a partir de 2024, então eu assumo a presidência, o senhor aceita? Aceito. Então, vamos tentar fazer essas composições para tentar presidir pelo menos uma e compor essas 4. E na mesa, independente de disputar o cargo de presidente, você tem desejo de participar da mesa? Olha, o Republicanos pode sim ter um dos membros, né? Ou eu ou o Valmir Moreto. Nós conversamos outro dia, inclusive eu externei isso para aqueles que querem ser candidato à presidência, que por sermos um partido aí dos poucos que elegeram mais que um deputado, seria legítima a participação na mesa diretora por parte de um dos deputados do Republicanos. Mas também não é algo que pessoalmente eu tenho um desejo, não. Falar para ti, Diego, você quer estar na mesa como segundo secretário, segundo vice-presidente? Confesso que não é algo que eu tenho no trilho. Eu quero muito aprender, trabalhar, organizar, estudar muito o regimento interno, para que aí sim, o seu papel aí sim a gente possa entregar. Já tem algum bloco lá? Já estão... Tipo assim, já estão namorando com algum partido para fazer um bloco ou não? Ainda não. E os blocos também independem da bandeira. São parlamentares. Logicamente que quero caminhar junto. Claro. Quero caminhar junto com o Valmir Moreto nessa construção de blocos, né? Para que o republicano esteja unido. Mas nada impede do Valmir estar em um bloco e eu estar em outro. O partido não pode seguir junto. Não. Mas o Diego tem aquelas pessoas, aqueles deputados que você tem mais afinidade para... Por exemplo, Faisal. Sim, o meu amigo. Vocês foram amigos, colegas. Somos amigos. Juca, tudo bem. Mas outra pergunta aqui, deputado. Já chamando de deputado, que já foi diplomado, o diploma está aqui. Falando em bloco, já vieram aqui alguns que foram eleitos e reeleitos, e a pergunta da independência, né? E todos têm o mesmo mantra. Serei base, mas quando o assunto for servidor público, serei servidor público. O Diego também pensa assim? Olha, depende da matéria, né? Depende muito da matéria. Acho que o servidor público valorizado, o servidor público que tem a condição de trabalhar, um servidor público que vai ter entrega satisfatória à população. Quando você está desmotivado em qualquer dos aspectos, seja no ambiente de trabalho, seja na questão remuneratória, seja na questão do resguardo dos seus direitos, não há um estímulo para que você entregue um serviço de qualidade. O serviço público, ele tem que ser valorizado, e eu tenho dito muito que o serviço público, em pouco tempo no Brasil, ele vai precisar, quem sabe, dar uma aprimorada também nos critérios de avaliação de qualidade e desempenho. Isso precisa acontecer, e num curto espaço de tempo eu acho que isso vai acontecer, para valorizar aquele servidor público que realmente entrega o serviço de qualidade. Aquela famosa, como que é o nome? Meritocracia. É necessário, com certeza. As pessoas acomodam com o tempo, é normal. O servidor público de qualidade, o servidor que é a grande maioria, eles não temem a meritocracia, eles querem. Se ele pudesse receber vou dizer assim, uma produtividade, ele ia querer. Pensemos bem, eu trabalhei em órgão público já. Se você produz 10, você ganha X. Se ele produz 200, ele ganha X também. Mas aí então, você tem que ter toda uma estrutura ali de do ambiente de trabalho. Mas isso é fácil, a iniciativa privada já tem isso, Márcio. E também tem aquela situação... de décadas. A iniciativa privada faz isso. Você acaba acomodando, é natural do ser humano. Imagina 10 anos você fazer a mesma coisa, você tem que ter um estímulo. Ficar batendo carinho. Batendo carinho. O estímulo, se eu produzir 1000, ele produzir, se eu produzir 1000, eu vou ganhar X a mais, Y a mais. Mas por que é tão difícil implantar? Porque desde a época com o vereador, desde a época não, com o Wilson Santos, eu lembro, que a gente já fazia parte da secretaria, que a gente fez nesse tempo da prefeitura, veio do Wilson, Chico, o Mauro, aí eu saí, a gente falava muito sem meritocracia. Mas algumas coisas já existem, né? Alguns instrumentos nesse sentido já existem. O que falta, acredito eu, é fazer uma compatibilização de uma normativa que seja nacional.
De cima. Nacional. Acho que tem que vir de lá para cima. Crie parâmetros básicos para que não haja também injustiças e para que aquele servidor que vai ser afetado por essa normativa, ele se sinta contemplado. O grande problema é que é a coxa de retalho, né? Que é um aqui, que é outro ali, aí puxa para um lado, puxa para o outro, rasga e não vira em nada. Então, repito, eu sou muito favorável ao servidor valorizado, ao servidor que tenha condições de ter entregas para a população. Mas sempre assim, atendendo critérios de qualidade, de condições de trabalho, para que também tenha entregas para a população. Sob pena da gente ficar mais uma vez aí, sempre naquele sentido de que o servidor público é um encargo para o contribuinte. Não. Peso, né? Não, o contribuinte já que a Bíblia está assistindo, isso aí é bom para ele. Normatizar isso. Normatizar isso aí. Você normatiza o país. Você já ouviu aquela frase assim que quando você recebe um serviço de qualidade, você não reclama de quanto você está pagando? Se o transporte público fosse de qualidade, você escuta muito isso. Você entra num Uber, às vezes o ar-condicionado tá ligadinho, ele te oferece a balinha, a água. No final você vai lá, você ainda dá uma gorjeta para ele. Você para em um hotel, às vezes, o quarto tá limpo, tá organizado, a atendente te atendeu bem, o manobrista tava lá ou não... Aconteceu. Você sai de lá, você sai satisfeito. Você sabe que essa concorrência é necessária para o mundo, né? Sim. Você vê quando veio o Uber, aquela confusão toda que a população... E olha, os taxistas... Tira o Uber hoje, tira o Uber hoje. Tira o Uber. Não, e você melhorou os taxistas. Começaram a melhorar o carro, começaram a melhorar o sistema, porque o atendimento, você tem uma concorrência, né? Sim, natural. Bom, eu fiz a pergunta, mas não é que você não respondeu. Você vai ser independente lá na casa? Como é que vai ser a sua postura? Com certeza. O Diego vai ser... Como eu me considero hoje independente na Câmara. É a oposição. Eu votei mais 90% dos projetos que o Manuel mandou para a Câmara, eu votei favorável. Se você for ver percentual, aí tem gente que vai falar que eu sou base do Manuel, né? Por que eu falo isso? Tem coisa que é inevitável, você vai votar favorável. Agora, não vou me furtar também dos grandes debates. Quando afetar o setor produtivo, quando afetar o comércio, quando afetar qualquer tipo de projeto que não garanta e não traga a liberdade religiosa a todos aqueles que querem professar a sua fé, eu vou me posicionar de maneira muito firme. Então, tem determinadas pautas que para mim são inegociáveis. Que aí, infelizmente, sendo base, sendo oposição, ou como queiram rotular, o Diego vai se posicionar de maneira sempre independente. No início da nossa entrevista, o senhor falou uma palavra que eu sempre repito quando perguntam como você é base ou oposição. Eu falei, eu sou coerente. Quando eu achar que isso daqui tá errado, eu vou falar que tá errado. Quando eu achar que tá certo, eu vou achar que é certo. Então, eu sei que isso parece clichê e muitos falam dessa forma e no final não atuam. Eu acho que o mais rebenta numa gestão é a base alienada. Justamente. Isso aí, para mim, eu lembro até hoje, o líder do Mauro Mendes, uma coisa simples. Teve outras situações. Ele queria mudar o nome do Parque Tianair para Parque Bandeirantes. Aí, nós somos cuiabanos, veio um grupo, não, Mauro não pode. Ele achou que, falei, Mauro, não tem como. Aí você vai de frente ao governo. Isso é importante, porque aí a pessoa vem e fala, peraí, realmente eu vou prejudicar aqui. Porque se você tiver tudo alienado, vai colocando, você nem lê. Base gelatina. Nem lê, mas vai mandando. Base gelatina. Sim. Que a base, você tem que ter uma crítica. Isso é bom pro governo. Sim, e até pra base é importante. O parlamento se valoriza, o parlamento se posiciona. Isso é pra importante. dar um norte na gestão também. E nós temos isso na Assembleia. Só acerta. Porque você vê que tem situações que todo mundo grita ali. O Márcio tá lá direto. A Assembleia, o Mauro tem dificuldades. Sim. Por exemplo, derrubaram o veto. Derrubaram vários vetos essa semana, que era vetos que o governo... Mas aí entra uma diferença. Isso melindra na relação entre executivo e legislativo? Olha, às vezes sim, dependendo do assunto. Há uma perseguição, quanto mais aos parlamentares que votaram pela derrubada do veto? O Mauro não é disso. Agora, o Luiz Fernando se posicionou semana passada contra a saúde, apresentando algumas denúncias graves com relação à saúde. Perdeu cargo. Cargos, não vou nem sei se tem cargo lá dentro. Um ataque feroz contra ele, resquentando notícias do passado que nunca sequer houve denúncia. Não houve nada. Site hoje. Você entende isso? Isso é falta de maturidade política, de gestão por parte do Poder Executivo. Luiz Fernando, o que você acha que está errado na saúde? Está errado aqui. Vamos melhorar aqui então? Eu consigo...
É igual o projeto de lei. Você pode votar contra aqui, mas esse aqui você me ajuda e tal. Você vai tentando trabalhar. É republicano. Sim. Realmente a gente vê no Emanuel que o Emanuel tem um sistema raivoso, né? Tem aquilo, se mijou fora dali e ele não autorizou, é porrada. E eles fazem umas pressões em cima dos caras, que às vezes eu vejo parlamentar que tava atuando de uma forma, do nada eles mudam. Eu falei, o que estão te ameaçando lá, cara? Tomaram o quê? Gente do céu. A gente falou em vetos agora, até citei. Existe um ambiente dentro da Assembleia hoje. Eu vou até citar os deputados que defendem isso. O Wilson Santos, o deputado Ulisses Moraes, que está deixando a casa, o próprio Faisal, de acabar com voto secreto quando o assunto é veto. Diego, chegando lá, também vai brigar por essa bandeira? Eu acho que nenhum voto deveria ser secreto no parlamento. Ser escancarado. Lá na Câmara Municipal é tudo aberto. Lá na Assembleia, veto deveria ser 100% aberto sempre. Então, Diego 100%, é favorável. 100% aberto sempre. Porque o presidente da casa, ele usa o argumento que o voto para não ter pressão com relação a vetos do governo. 100% aberto. O governo não pressiona, né? 100% aberto. Teve uma votação passada na Assembleia que foi eu acho que dos aposentados. Foi. Ali é secreto? Não, aquela ali... Porque todo mundo sabia... Porque são 24 deputados, você consegue. Esse aqui... Não, foi nominal, inclusive. Foi nominal. Foi nominal. Olha, eu voto sim. Na verdade, houve uma confusão ali, né? Era para votar sim ou não, mas aí colocaram o parecer da CCJ. Que aí criou esse problema que o Dilmar, líder do governo, e a CCJ deu o parecer contrário. Então, assim, você termina usando a estrutura da CCJ para influenciar ali na hora do voto. Mas então você é favorável que 100% votos aberto. sempre abertos, voto secreto só na urna lá, quando o eleitor está votando. Na minha opinião, tinha que ser 100% aberto. Bom, deu a nota aí para a Câmara Municipal da atuação. Ixi, lá vem um ferro. E a nota para o prefeito Emanuel, com a gestão. Tem como dar nota negativa, não? Olha, fica nota a seu critério zero, aqui. com todo respeito. Eu acho que o Emanuel, e lógico, vou fazer alguns reconhecimentos. No primeiro mandato, algumas coisas eles acertaram na questão da entrega de pequenos espaços públicos de convivência em alguns bairros, pracinhas. Isso é muito importante, salutar que tenha, não só no centro, mas algumas também obras bairros. grandes também, você vê viaduto. O problema é a conta que quem vai pagar é o próximo gestor, tudo com financiamento. A obra é importante, só que aquilo ali é o próximo gestor que vai pagar. Carência e financiamento de 20 anos. Então, assim, no mais, eu vejo que deixou muito a desejar, e principalmente por conta da atuação na saúde, que foi foco de corrupção, foco de má gestão, foco de desvio de dinheiro público. Eu dou uma nota 0 para o Emanuel Pinheiro, com certeza. Agora, me fala uma coisa. Que eu faz tempo que eu... Acho que no primeiro mandato nós tivemos algumas confusões, denúncia, porrada, a tal da nossa Secretaria de Educação. Como que está ela hoje? Está quieta, ninguém está falando. A educação avançou muito pouco, né? Avançou muito pouco. Recentemente tem até uma questão que nós estamos estudando, que é a compra de, acho que 2 milhões, 3 milhões de reais de grama, né? Para educação? Para educação. Vai criar o quê lá? Algum curso de agronomia? Vai entender. Para cuidar Ecoterapia, né? Avançou muito pouco na educação inclusiva. Eles fizeram a mudança das CADs, que eram profissionais contratados, que trabalhavam 6 horas, cada CAD com uma criança com deficiência dentro da sala de aula, e terceirizaram para a empresa Conviva, numa licitação até um tanto quanto prejudicial a quem presta o serviço, já que saiu de um regime de 6 horas para 8 horas, uma CAD por sala de aula, então tendo mais do que uma criança com deficiência, que depende da educação inclusiva. Imagine 2 crianças autistas dentro da mesma sala com uma CAD apenas, para dar uma atenção a essas crianças, para que eles consigam fazer o acompanhamento pedagógico e disciplinar dentro da sala de aula. É muito difícil, porque uma pessoa não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então tem essa dificuldade. Avançou muito pouco, isso me preocupa Estrutura muito. Também? Pouca. Estrutura pouquíssima, não houve avanço na educação na pré-escola como deveria ter, creches, ainda há um déficit. Eu acredito que hoje não tem o número exato, mas acho que há um déficit de aproximadamente 5 mil vagas em creches hoje em Cuiabá. Não tenho dados atualizados, mas os últimos que eu tinha visto estavam em 6 e vamos dizer aí de 5 a 6, acho que hoje é o déficit hoje da pré-escola na nossa capital. E o transporte público? Não preciso falar nada, né? Caro e ruim. Sua colega de parlamento, a Maísa Leão, eu assisti uma entrevista dela, eu ouvi aqui no celular, ela fez uma denúncia muito grave com relação ao prêmio saúde para a área de saúde.
parece que está sendo pago um prêmio semanal. E isso não foi... É que eles estão atrasando o pagamento. O pagamento está tudo atrasado. Aí então eles vão paga pagando semana... como pode. É porque ela falou que isso aí não foi votado na Eles estão casa. votando como pode, estão pagando como pode. Servidores aí na rua que eles falam, ô Leonardo, tem uma coisa aí, vocês podiam mexer. Porque quando você É o começa a prêmio entrar, saúde sempre. como você começa a entrar na imprensa, você começa a receber um monte de denúncias, que é natural, eles vão procurar alguém para... E ele falou, ó, o prêmio Pra gritar, né? Eu vivia desse... Porque é natural, você ganha 2.000, aí você ganha 1.000 a mais. Se você não recebe esse 1.000, a pessoa falta. passa Não, uma dificuldade em casa. dificuldade, E eles não com estão certeza. pagando isso aí. Sim. Na saúde, principal, a saúde que é Repito, a partir de tá? fevereiro a tendência é atrasar salário. Atrasar geral. Você acredita que Acredito. atrasa Sim, já não salário? paga mais no mesmo mês. A Ele partir de disse que fevereiro. paga o 10º agora, essa semana. mas já era pra ter pago, né? Aí é o Já era pra ter seguinte, pago, se eu não me engano, é até dia 15, dia Ele disse que 10, paga eles sempre dia pagavam. 20, Eles sempre parece, pagavam até hoje. dia 10. não julgando ninguém, mas como que Emanuel quer brigar com o gestor Mauro Mendes? É difícil, né? Não, Porque você são pega o posturas Mauro, você tem diferentes. toda uma O Manuel não estrutura, tem pô, o Mauro tá envergadura tudo moral pra organizadinho. brigar com ninguém dentro do estado de Mato E Grosso. essa firula? Ele tem que brigar com o Ministério E Público. pra mim, como eu falo assim, essa firula pra mim, porque o Márcio foi lá no dia do Tribunal de Contas, juntou o Mauro Precisava aquilo tudo lá. pra você pegar e asfaltar o bairro. o Tribunal de Cuiabá Contas... está perdendo muito de não permitir que o governo do estado lhe ajude a nossa capital. Há outros bairros São Sebastião, quem já pediu projeto para que tente com o governo do estado pavimentação asfáltica. Eu acho Santa que Laura, brigar Manduri, política Fortaleza. é natural. Mas, pelo amor de Deus, você pegar a população e jogar lá no meio, aí é difícil, É né? burrice. O Mauro quer asfaltar 10 bairros. Não, se o Mauro não asfaltar 20, me garantir, eu não aceito. Mas que é isso? E outra coisa, precisava daquilo tudo. Quer dizer, o Tribunal de Contas já fiscaliza. Sim. É da lei. Ministério Público já fiscaliza, a Câmara já fiscaliza. Aí, A Câmara- não, ele colocou... É pra fiscalizar, parte alguns- dela. Mas ele colocou a Assembleia. Aí ele jogou a Assembleia ali. Sim, chamou que era o o Botelho, Foro Estadual, chamou com o certeza Wilson. também. Olha, mas assim, pra quê? Aí quem ficou grande lá? Ficou o presidente do Tribunal de Contas, Sim. que ninguém conseguiu resolver. Sim, e foi o ele Novelli que ganhou. intermediou E a isso. Assembleia né? agora vai entrar na fiscalização e eu acho que o Botelho, ou quem for o presidente, deve colocar o Diego para ser o chefe dessa fiscalização. Com Ah, não certeza. tenha dúvida que o Cuiabá eu vou Oi, fiscalizar por aí. muito. Aí vai Já para o tem- Emanuel já das tem uma obras lá. missão para você, Não fiscalizar tenha os 11 bairros aí a Com partir do ano que certeza. vem, né? Você vê que o governo, você vê que as obras estão acelerando. Sim, estão andando, estão andando. Isso aí vão resolver 11 bairros, o Mauro vai colocar... É gigante. E se você fizer uma coisa bem feita, daqui a pouco você faz mais 10. Sim, Quantos sim. bairros de Cuiabá? Você tem algum levantamento ainda? Que Não, que tem ainda asfalto. carece, se eu não me engano, Careces. 40 e... mais de 40 bairros. Não E é- bairros antigos e não é também, difícil. infelizmente. Ou Tem seja, muitos bairros antigos Que tem ainda. esperando asfalto é 30 anos. Gente, repito, São Sebastião, mais de 40 anos E aproximadamente. não São é Sebastião. difícil, 40 não, bairros não é muita coisa. São Você Sebastião pegar... 2 quilômetros, Nossa. vamos dizer aí, 3 milhões de reais resolve. Aham. Sabe que é uma coisa também que precisa muito Cuiabá, Diego? Eu acho que o asfalto é natural, aí você vem falando que vai zerar, mas eu acho que está no caminho. A regularização fundiária, como Sim. que está o pé disso Avançou bastante no trabalho governo da MTPar. Eu não sei ao certo se é Na MTPar. habitação é o Leonardo Leão, o tá lá. Intermate, Deu uma o avançada Intermate. também? É, o Intermate junto, uma regularização fundiária urbana, ficou com a, não sei se eu desenvolve MT ou MTPar, que tá o O irmão do Cidinho. O Ener. Lá é MT. houve muita entrega nos últimos anos de título de imóveis urbanos. Pela prefeitura foi muito fraco? Algumas prefeituras fizeram convênio Não, com o governo Cuiabá, do estado. Cuiabá. Algumas prefeituras do interior Isso. fizeram convênio com o governo do estado para poder fazer em parceria com o governo do estado. Aqui em Cuiabá foi feita entrega direta pelo governo. Entendeu? Então eu Não acompanhei passou pela muito. prefeitura. Não passou pela prefeitura. E as entregas aconteceram em muitos bairros de Cuiabá, região do Alto da Serra, saiu muita coisa. Planalto, Houve- eu vi houve- alguma coisa, não sei. Cuiabá, Osmar Cabral também teve uma entrega grande, ainda falta. Eu acho que a regularização fundiária é muito Fundamental. importante. É fundamental. Porque a pessoa tem um título, ela tem a casa dela, ela Sim, faz o que ela e quer, ela outra, isso negocia. aquece a economia também, o mercado imobiliário e por aí vai. Eu acho que agora está chegando o momento de acelerar isso aí, né? Sim. Eu até tenho uma dica pra gente, Márcio. Ele está falando sobre a educação. Nós fizemos Patrulha Saúde, eu e o Márcio. Ano passado, né, Márcio? Ano retrasado. Não, 2019. Rapaz, o que a gente encontrou de obra parada, As UBS. de policlínica, Tem mais de desde 20. aquela época a gente vinha. Sim, sim. Já vem. Eu acho que a tendência piorou, né? Sim. Agora tem um que E vale não a há pena. avanço, né? Quando a obra está parada e não há entregas, vai estar sobrecarregando uma policlínica aqui, tá sobrecarregando uma E UPA. virou, por E eu exemplo, eu vi alguns vídeos seu de. Quem que também tá fazendo vídeo? Isso aí? Obras Michele, paradas, a Michele. Não, Dilemário fez muito. Dilemário
primário. E as obras parece que já tem 1 ano, 2 anos que nós fizemos, O continua mato no só mesmo cresce, jeito. só o cara. mato que E aí cresceu. você cria ali um ambiente hostil, né? Porque Insegurança dentro do bandidos bairro, ali, uma usuários sensação de drogas, justiça da né? população que paga o imposto e não vê a Eu obra vou ser fazer mais entregue. uma pra você, porque realmente a gente fica de fora, você tá lá dentro fiscalizando papel. Serviços urbanos. Ela sempre foi uma secretaria de ponta de quase todos os prefeitos. Porque Cuiabá sempre tinha que estar limpa. Uhum. O tapa-buraco sempre deu uma confusão, uns arrumaram, outros pecavam na questão do buraco. Tanto que você vê que agora nós estamos tendo muito buraco e a chuva vem, você não tampa mais nada, a tendência é piorar. Mas o serviço urbano, eu estou sentindo muito acanhado. Eu não estou vendo. Antigamente era caminhão, era tudo pintadinho e tal. Leonardo, eles não estão pagando os caminhões, eles não estão pagando as terceirizadas, eles não estão pagando. Teve atraso até de servidor terceirizado recentemente, porque a prefeitura não pagou a terceirizada não tinha condição de pagar o servidor. Então a gente volta lá naquilo que eu estava falando, a má gestão, a falta de recurso. Os caminhões estavam parados. Outro dia foi um vídeo que circulou, acho que em todos os grupos de WhatsApp, também na imprensa. Caminhões parados porque não estavam pagando os caminhões alugados para serviços urbanos. Aí não tem a coleta de lixo, a coleta de resíduo, não tem a carpinagem, não tem a poda, não tem a pintura de meio-fios. Para tudo. É natural. Infelizmente. Infelizmente. Que Cuiabá estava com alguns anos como uma cidade bem bonitinha. Até no primeiro mandato do Emanuel estava bem ajeitado. Eu acho que tirou o estopa de lá, botou na obras. A obras eu não vejo, o estopa tá pecando, né? Hoje o Cuiabano ele tá andando de cabeça baixa, envergonhado da cidade que ele anda. É uma cidade com buraco, a Águas Cuiabá fez o que quis em Cuiabá, pintou e bordou. Se não fosse a nossa CPI, estaria pior a situação. O bairro cheio de mato. Muita do que se prometeu de asfalto não foi feito. Aí ele precisa de um posto de saúde, não tem médico, não tem vacina, não tem remédio, precisa de uma intervenção cirúrgica, ou ele entra na fila do SUS e aguarda anos. O cuiabano, que tinha orgulho dessa cidade, da cidade verde, da cidade arborizada, bonita, limpa, rotatórias com flores, um sistema de saúde bucal que funcionava, e que nesse ano chegou a ter vezes de ficar quase 60 dias sem insumos para poder fazer uma obturação na boca do cidadão cuiabano, ele perdeu esse orgulho. Eu tenho dito da necessidade de a gente resgatar, Leonardo, você que é de família tradicional cuiabana também, Márcio, conhece isso que eu estou falando, resgatar aquele sentimento da cuiabania, aquele saudosismo. Eu tenho orgulho de ser um cuiabano, né? Hoje a gente fala de Cuiabá, quando a gente vai falar de Mato Grosso, você fala as riquezas do agronegócio, ótimo. O Mato Grosso é um estado pujante, município tal hoje está com 100 mil habitantes, aí quando olha Cuiabá é a capital. É só isso. Você acha que agora, o Emanuel tem quantos anos? 2 anos, né? Certinho? 1 ano e meio, né? A partir de janeiro vai ser 1 ano... até a eleição, 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses da eleição. Muito difícil ele dar uma maquiada. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Outro dia ele fez... a ladeira dele é assim... Você acha que o estopa já foi pro pau dificilmente, né? Seria um bom adversário pra gente enfrentar. Mas... Seria um bom adversário pra gente enfrentar. E Estopa perdeu politicamente, na minha opinião. Estamos falando aqui de política. Não vamos botar quem tá fazendo... Ele tinha tudo para ser um deputado. Sim. Não. Com a máquina, vamos dizer. O Estopa tem uma coisa assim. Com a máquina que ele tem na mão, não tô falando por ele. Ele sempre foi um cara que trabalhou muito, né? Trabalhou muito. Foi secretário conivente com a gestão Emanuel Pinheiro, porque ele fazia parte, conivente com o escândalo de corrupção, falhou muito na questão do aterro sanitário, que até hoje não resolveu, responde processo por conta disso. Mas ele sempre mostrou assim: tá ali nos bairros, ele sempre tem uma presença nos bairros, de uma forma ou outra, sempre teve uma presença nos bairros. Mas é cúmplice, faz parte dessa gestão e certamente vai responder ainda por muitos anos por conta... Você falou de aterro sanitário. Você sabe que o aterro sanitário foi feito em 85 pela gestão de Dante de Oliveira, prefeito de Cuiabá. Ele já enxergava o aterro uma necessidade para uma cidade que está crescendo. E hoje você fazer o aterro é obrigação. É obrigação. Você parece que o prazo acabou esse ano, vai acabar, que os municípios vão ser penalizados. Vão mudar, parece. Aí você pega o que é a gestão. Um cara em 80 já estava olhando pouco, já estava olhando, já trouxe recurso. Modelo. E modelo de parece que era francês, se não me engano, até com compostagem. Olha só. Em alguns anos, 20, 30 anos, sei lá, acabaram com o aterro. Mas a cidade, olha, esses dias eu fiz uma vistoria, só andando com o carro com a equipe lá do Resumo do Dia. Você pega a avenida do CPA, começando lá na prainha,
você conta 10 lixeiras, no máximo, até Olha o só. Shopping Pantanal. Quer dizer, você não tem lixeira na cidade. Sim. Como é que você quer que a população jogue limpo com a cidade se ele não tem onde Sim, jogar o lixo? sim. Quer dizer, uma coisa A básica, gente você vê faz uma muito parceria. ainda saco de lixo ainda no chão em Cuiabá, né? Pra que porque- a coleta passe. Enquanto poder ter aqueles pequenos containers Uhum. Pra que levantar. passa. Aí Isso aí você faz parceria, o Roberto me disse que ele fez uma parceria, que até hoje as lixeirinhas do Roberto tem é aquelas propaganda, amarelinhas, né? com propagandas. E assim você faz uma parceria Sim. com a iniciativa privada. Agora a cidade não tem lixeira. Ali Sim. também na Getúlio Vargas, até o Shopping Goiabeiras, são poucas No centro. lixeiras. No centro. Sim. No parque aqui da Parque das Águas, para chegar no parque Pouquíssimas. você não tem. Então, assim, é difícil, né? Sim. Você que foi vereador, né? Tá saindo agora para deputado. Em São Paulo, nas grandes capitais, principalmente São Paulo, como que é o nome do governador de São Paulo? O que foi, que saiu, que era presidente? Dória. Dória. O Dória fez muita parceria, por ele veio meio empresarial, Sim. ele fez muita parceria público-privado. Por que Cuiabá, o que tem? Você acha que Cuiabá não faz porque não tem crédito? credibilidade. Você faria alguma parceria com o Manuel Pinheiro? Difícil, Não? né? Você faria? Porque Você você não vê- confiaria? Você você não botaria R$1 teu a mais do que aquilo que você já paga de imposto, que é obrigatório, numa parceria, confiar numa gestão dessa? Fornecedor não quer vir para Cuiabá, Mas é regulamentado, né? Hoje tem uma regulamentação Sim, existe toda. regulamentação. Por exemplo, o centro histórico. Poderia ter uma parceria para melhorar o centro O histórico. Centro Histórico precisa de um projeto muito maior do que uma simples parceria. Precisa de uma intervenção pública ali em todos os aspectos. Uma intervenção na questão da saúde pública para que a gente cuide das pessoas que são dependentes químicos que ali estão. dependente químico. E também de uma intervenção para dar uma nova vida. Eu me recordo que, salvo engano, a gestão Wilson Santos, Queria que houve trazer a o universidade. PAC Centro Históricos. Não, Mauro. Mauro, que era para Eu ter sido acompanhei. feito o rebaixamento de toda a fiação do centro histórico, até hoje não saiu Só isso. veio, parece, com recurso. O E Fábio Garcia dar que uma conseguiu. razão para que a população volte ao centro histórico. Seja, não sei qual seria esse instrumento. Se eu soubesse qual fosse, talvez já teria dado essa sugestão. Eu acho que falado, ali tem que ser bares e universidade. Tem que bares, levar a juventude para universidade, dentro fazer daquilo com ali. que as pessoas ocupem o centro. Mas isso só vai acontecer se houver o quê? Ambiente, Claro, segurança, mobilidade. Quantas casas históricas estão lá caindo? Gente do céu. E cada vez que a gente vai lá é de cortar o coração, porque parece que tem piorado. E o prefeito que falava que amava Cuiabá, que era uma frase que o Emanuel falava muito, que canto em prosa e verso e prosa, o meu amor por Cuiabá, ele acabou com a nossa cidade. O Emanuel tem eu acho que é um assessor dele, não sei quem que é. Que é o do. Você que bebe muito lá na mandioca? Bebia, eu não bebo mais. não bebe mais, A ele virou mandioca evangélico. acabou. Acabaram com Então, a isso que eu tô mandioca. falando. O Emanuel tem O que menino. o que era de lá, que- O Guto. O Guto, que é Guto, até amigo, eu inclusive, conheço ele. foi Processei ele Eu algumas achei, vezes já. eu achei que o Emanuel ia partir pra dentro Conheço ele daquele. de processos judiciais. Eu achei que o Emanuel ia partir pra dentro daquela mandioca, organizar. Porque eu acho que ali poderia ter feito um fechamento, Acabar alguma com coisa. o trânsito, Agora né, acabaram com a mandioca, né? Porque eu não Ficou vejo só mais. a raiz. Ficou pouca gente. Então eu acho que o centro histórico ali tem que dar um jeito Sim, de trazer sim. vida. Porque sem vida não Sim, adianta. sim, Aí não. você é o culpado. É igual a praça. A gente tava falando, aquela praça do Rachid Jaldo. Eu tinha um instituto lá, nós montamos o Instituto Sim, Dando Oliveira lá, sim, fizemos sim. uma praça. Saímos de lá, tá lá a praça. Abandonado. Abandonada, só drogado, nego arrebentando a praça inteira. Emanuel Meteram foi. um tapume lá. Emanuel, eu vou até largou. falar pra Emanuel. Emanuel, pô, parece que ele ligou pra minha avó. Minha avó tem 101 anos. Minha avó, ó, pessoa tá ali, ela falou, Emanuel vai resolver. Falei, vó, ele já veio aqui faz 1 ano e meio que ele ligou, 1 ano. Aí botou o tapume, tá lá a praça Tá lá do mesmo parado. jeito. E traz uma insegurança Gente, pra quem passa por ali. E ela é a única casa ali, ou seja, não é nem ela, não tô falando, eu falei, é o centro ali, você tem um ponto de ônibus em volta, que é um grande ponto de ônibus, Sim, tá lotado, sim. você vê aquilo ali fechado, eu não Tá entendo porque, abandonado. estou porque a secretária de obra vocês falaram pra uma senhora de 101 anos de idade, hein, prometeram resolver. e tá lá parado. Eu falo que eu vou cobrar, eu falo, não, é uma mulher de 101 anos, a Manuel vai resolver, eu falei, daqui a pouco acaba a gestão, tá aí a praça, tá. Bom, gente, foi bom ter o papo aqui com o Diego, sem moagem, mas a gente tem que terminar. Eu agradeço a sua vinda aqui, Diego. Sucesso nessa sua nova missão lá no Parlamento Estadual. E com certeza você vai honrar os quantos mil votos? 25.907. Honrar os 25 mil votos. E obrigado. E já deixar sua mensagem de Natal e Ano Novo aí para os telespectadores. Obrigado, Márcio. Quero agradecer também ao Leonardo, o Sem Moad, a todos aqueles que acompanham e deixar o meu abraço carinhoso, minha gratidão, primeiramente a Deus sempre, minha família,
aos amigos, aquelas pessoas próximas, os amigos de perto ou de longe, aos municípios do Mato Grosso que têm acreditado no nosso trabalho. O fardo da responsabilidade é gigante. Eu acredito que Deus, nesses 37 anos de vida, já me deu talvez muito mais do que eu esperava ter na vida inteira. Não só na política, mas também profissionalmente, familiarmente. Sou um homem extremamente realizado aos meus 37 anos de idade. E isso me traz um coração de gratidão e me traz muito desejo de continuar trabalhando, porque a gente percebe que o resultado vem. Então, o compromisso de trabalho segue firme e forte a todas as famílias cuiabanas, varzéagrandenses, poconeanas. Eu não posso esquecer da minha querida Poconé, terra de vovó Antonieta. Eu tive recentemente lá, minha avó está com 93 anos de idade, lá na fazenda Traíras. Meu tio Cássio, minha tia Eliane, Ney, a população do extremo norte. E aí eu cito Guarantã e Colíder, duas cidades muito queridas que estiveram conosco. Registrar mais uma vez nosso compromisso de trabalho e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero em 2023, conte conosco. Pretendo e quero continuar sendo extremamente acessível, prestativo. Vou errar bastante, como todo mundo erra, mas vou errar tentando acertar. E quando eu tiver o erro, a gente vai buscar reconhecer o erro, aprumar e voltar para o eixo para acertar e trazer resultado para as pessoas confiar na gente. Mais uma vez, obrigado aí, Sem Moad. Vai vir mais vezes. Que Deus abençoe vocês. Show de bola. Deputado, com certeza. Obrigado. Qual que é o último? Esse é o último. Não, vamos fazer semana que vem, é o último, né? O último? O quê? O Natal é sábado que vem. Eu achei que ia ser semana que vem. Vai estar igual na Câmara, vocês vão trabalhar até dia 24. É o 17º nosso, esse aqui. O 18º a gente encerra participações esse ano no SEMOAD. Ano que vem vai ter surpresas. Legal. A gente está falando muito de política aqui, né? Existe uma possibilidade de gente trazer o público feminino, criar um quadro aqui de mulher para mulher, para discutir o empoderamento da mulher. Show. Aliás, eu acho que Mato Grosso hoje peca na Assembleia ter uma representante, né? A Câmara tem 3, 4, né? 3, né? Então, assim, acho que a Assembleia precisaria ter mais mulheres lá. Com certeza, merecia então, a gente muito. vai trazer essas mulheres aí do dia a dia para discutir política, discutir também assuntos referentes à mulher, né? Legal, show de bola. Mas eu quero aqui agradecer, Diego, a sua vinda. Não fui vereador junto com o Diego, logo que eu saí para a candidatura a vice, o Diego entrou nessa legislatura, mas a gente acompanha. O Diego, a gente vê que é uma pessoa que está indo no caminho certo, tem competência, advogado, conhece da lei. Então a gente dá toda a sorte do mundo para você ir mostrar o que a população precisa, né? Sim. A gente precisa de gente combativa. É o que você falou, não precisa ser louco, revoltado, mas tem que ser combativo. Tem que estar ali dentro fiscalizando. E mas às vezes ajudando. A gente tem que parecer louco. Tem que parecer meio doido, né? Mas assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tá? Pelo amor de Deus. Se você tiver Abílio. O Abílio deu uma entrevista aqui, ele tava calmo, Abílio, na entrevista. Não era aquele Abílio. Tava gatinho, né? Mas ele é um cara que a gente gosta muito também, que ele pontua bastante. Amigo, um abraço mais uma vez a ele. E aí a gente quer agradecer, Diego, e eu vou finalizar com uma frase que eu falo para todos que vêm aqui, principalmente que são da Baixada Cuiabana. Eu sou cuiabano, nascido, criado, família daqui, apaixonado por essa cidade. Cuida de Cuiabá. Sim. Bate duro na turma para Cuiabá. Sim. E eu sei que você fez muito por Cuiabá nessa fiscalização. Sim. E é o que a gente espera, a gente ter um governante, cada um contribuiu no seu tempo, Emanuel teve seus erros, mas chega, já acabou, que passe, Manuel vai descansar e tal, mas nós precisamos de um cara ponta firme agora para governar Cuiabá e para tirar Cuiabá um pouco desse buraco. E a grande graça da democracia é a democracia alternar. O Dante falava muito isso aí, a democracia precisa de alternância de poder. Necessário. Se alguém ficar 20, 30 anos no mesmo grupo, extremamente necessário e é a grande graça, cada 4 anos você pode renovar, prestou, continua, não prestou, sai fora. Eu sou contra um vereador ficar 5 mandatos. Também acho. Para mim ele emburrece do ponto de vista, porque ele não tem mais nada o que fazer, né? Ele vira um bonachão lá na casa, né? Acomoda. E aí a gente vai pro 18º. Quem agora, vai vir vamos tentar novamente. Eu acho que a gente tem que pegar um pouco da história. Nós estamos tentando convidar, mas é mais difícil, tá numa época de Rodrigues Natal. Palma e o nosso Anildo Lima Barros. 2 ex-prefeitos da década de 70, 80, para contar falar a história da sua de Cuiabá. E como eles veem Cuiabá agora, né? E como ver Cuiabá. Vamos tentando, mas se não for, não vamos ter outro aqui, mano. Valeu. Nem que vem nós dois aqui, fica falando aqui. Vamos ter uma potoca aqui. Mas, ó,
Até o próximo, gente. Diego, obrigado aí. Diego, até Deus o abençoe. próximo. Mais uma vez aí, ó. Parabéns. Deputado, Obrigado, diplomado, Mato Grosso, cadê? tá aí, ó. Diplomado. Aí, ó, Aqui. Obrigado, diplomado. Mato Grosso, valeu. Ok, valeu, um abraço. Desembargador Carlos Alberto Alves Arrocha, gente boa, parceiro, Grande, ele é lá, grande amigo valeu. nosso. Obrigado. Valeu, Um gente, até o abraço. próximo. Até a próxima, Diego, um abração. Falou.